Oi, pessoal, professora Sandra, da disciplina de Ciências. Essa é a segunda atividade de Ciências de vocês, tá? As recomendações são as mesmas, o cabeçalho, o nome de vocês, o primeiro e segundo. Quero que vocês coloquem no caderno, tá? As respostas e as perguntas e as respostas, eu quero que vocês também coloquem no caderno, a caneta, tá? E a leitura do texto nós vamos fazer agora. O texto não precisa copiar, tá? Mas a leitura tem que ser feita, tá bom? Então, aqui nós vamos trabalhar as estações do ano, ok? As estações do ano. Opa, não quer ir, mas que coisa, hein? Tá, agora foi. Pronto. As estações do ano representam 4 subdivisões climáticas no período de um ano. Nós temos o verão, o outono, o inverno e a primavera. Essas são as estações do ano, tá? As estações não ocorrem de forma simultânea em todo o mundo, já que são determinadas em cada localidade pela dinâmica da rotação e translação do planeta. Certo? Então vamos lá. Características da estação do ano. As estações do ano apresentam características particulares e definidas. Diferenciam-se em cada hemisfério em virtude da inclinação do eixo da Terra e de seus movimentos de rotação e translação. Veja abaixo as principais características das estações do ano do hemisfério norte e sul. Então, aqui, estações do ano no hemisfério norte. Como que ela está? Verão, outono, inverno e primavera, tá? Então, vocês vão ler cada uma como que ela acontece, tá? O outono, o inverno, a primavera, certo? E isso no hemisfério norte. Estações do ano no hemisfério sul. Verão, outono, inverno e primavera, certo? Então, vocês vão olhar e ver como que elas caminham, né, durante o tempo. Então, vamos lá. As estações do ano ocorrem em virtude do movimento de translação da Terra, que faz com que a incidência solar seja diferente nos hemisférios, tá? Por isso que tem ali hemisfério norte e hemisfério sul, cada uma tem o seu jeito de ser, né? Como que elas se dão, o verão, o outono, o inverno e a primavera no hemisfério norte, o verão, o outono, o inverno e a primavera no hemisfério sul. Para que existem as estações do ano? As estações do ano ocorrem em decorrência da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento de rotação, o giro em torno do seu próprio eixo do planeta, possibilita a existência do dia e da noite. A Terra também realiza um movimento de translação, que é o giro em torno do Sol, e em virtude de sua inclinação em relação ao seu plano orbital, a incidência solar é diferente nos hemisférios, tá? A translação é, portanto, o movimento responsável pela incidência das estações do ano, visto que estas são definidas pela posição do hemisfério em relação ao Sol. Por isso, as estações não ocorrem ao longo do ano de maneira igual nos dois hemisférios, tá? Então, por isso vocês têm que ler lá para ver como que acontece. Solstício e equinócio. Solstício é o fenômeno do campo astronômico que representa o início do verão ou do inverno nos hemisférios. Representa o período em que o Sol incide com maior intensidade em um dos hemisférios em virtude da maior inclinação latitudinal em relação à linha do Equador. Caracteriza-se, assim, o solstício de verão em um hemisfério e o solstício de inverno com menor intensidade de raios solares em outro. Equinócio é o fenômeno
do campo astronômico que representa o início da primavera ou do outono. Representa o período em que a duração do dia e da noite é igual nos dois hemisférios, pois recebem a mesma quantidade de luz. No equinócio, a luz solar incide perpendicularmente à linha do Equador, fazendo com que os dois hemisférios recebam a mesma distribuição de luz. Esse fenômeno ocorre apenas 2 vezes no ano. Solstício e equinócio são fenômenos astronômicos que representam o início das estações do ano. Estações do ano no Brasil. No Brasil, as estações do ano iniciam-se oficialmente nos dias de solstício e equinócio. São geralmente bem definidas nos estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, regiões de serras localizadas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, e na região sul do país. Nas mais regiões, há 2 estações bem definidas, uma estação quente e úmida e a outra quente e seca. No Brasil, o verão compreende os meses de dezembro a março e representa um período de férias, alta temporada. Caracteriza-se por apresentar dias mais compridos do que as noites. Chuva de curta duração podem ser observadas ao longo dessa estação, bem como mudanças repentinas das condições climáticas. Isso ocorre em virtude ao aumento das temperaturas que favorece a formação de tempestades seguidas de trovoadas. Outono compreende os meses de março e junho e representa um período de transição entre o verão e o inverno. Caracteriza-se pela redução dos índices pluviométricos. A temperatura cai gradualmente, principalmente nas regiões sul, sudeste e partes do centro-oeste, em virtude da presença de massas de ar frio atuantes. As condições meteorológicas mudam rapidamente e podem acontecer geadas e nevoeiros na região sul. O inverno representa um período de temperaturas mais amenas em algumas localidades e temperaturas elevadas em outras. Essa estação compreende os meses de junho e setembro. Nas regiões sudeste e centro-oeste, essas estações representam o período de menor índice pluviométrico do ano. Frentes frias atuam nesse período em localidades das regiões sudeste e sul. Outra característica é a redução da umidade relativa do ar. É comum, nessa época do ano, o aumento de doenças respiratórias em decorrência da baixa umidade. Primavera representa aumento dos índices pluviométricos. Compreende os meses de setembro e dezembro. Além das chuvas serem mais frequentes, as temperaturas tornam-se mais amenas. Caracteriza-se, portanto, por ser um período de transição entre uma estação muito seca e outra muito úmida. As temperaturas das regiões centro-oeste, sudeste e sul apresentam elevação ao longo desta estação. Então, aqui está a atividade. Leia o texto com atenção e elabore um resumo de 25 linhas sobre as estações do ano, tá? Aqui, faça uma pesquisa sobre solstício e equinócio. Essa pesquisa você pode tirar do texto, que tem no texto, e pode aprofundar mais na internet, tá bom? Então, essa é a atividade de vocês. Tá? Leiam o texto, façam a atividade à caneta, tá? E mandem para mim, certo? Esse texto eu vou mandar para vocês em PDF, foto, tá? Esse videozinho. Não precisa copiar o texto no caderno, como eu já tinha dito, tá? Mas a leitura é essencial, tem que ter, tá? Então, qualquer dúvida, pode procurar no WhatsApp, tá?
nos meus horários que eu tô disponível, tá bom? Então, é isso. Até a próxima atividade. Bom estudo!